Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Deus tem cuidado de nós, né? Então, nós estamos aqui para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Então, mas primeiro nós vamos louvar a Deus, né? Com muito amor, muita alegria, porque Deus merece tudo, né? Então, vamos louvar a Deus com muita alegria no coração? Então, crianças, vamos aprender mais uma história de hoje e a nossa história se encontra aqui na Bíblia, né, que é a Palavra de Deus. Se encontra lá no livro de João, no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 11, e em Lucas, no capítulo 22, do versículo 24 ao versículo 62. Então, a Palavra de Deus diz que era madrugada e uma lua cheia clareava o céu, né? Mas de repente, crianças, mais luzes iluminaram aquele local aonde Jesus estava. Olha aqui, crianças, Jesus estava com os seus discípulos e de repente, né? Mais luzes apareceram. E sabe que luzes eram aquelas, crianças? Eram as tochas dos soldados, né? Os soldados estavam procurando Jesus, né? Eles estavam procurando Jesus, sabe para quê, crianças? Esses soldados aqui estavam procurando Jesus? Eles queriam prender Jesus. Isso mesmo, eram homens malvados que queriam prender Jesus. Mas Jesus, crianças, não havia feito nada de errado, né? Nada. E aqueles homens queriam prender Jesus. Jesus, crianças, olha, Jesus tinha o poder, né, para livrar daqueles homens, né? Ele poderia lutar e vencer contra aqueles homens, mas Jesus não fez isso. Então, crianças, mas ele poderia fazer o que ele quisesse, né, com aqueles soldados. Mas Jesus veio para morrer numa cruz, para nos salvar. E então ele se entregou àqueles soldados, né? Jesus nasceu como um bebezinho, cresceu, cumpriu a sua missão aqui na terra. Ele sabia que tudo aquilo ia acontecer, né? E ele morreu numa cruz para perdoar os nossos pecados, para perdoar o meu pecado e o seu pecado, né? Ele se entregou àqueles soldados. E aí então, crianças, sabe o que aconteceu? Mas Pedro ficou confuso, né, com aquilo. E ele resolveu fazer as coisas do jeito dele. Sabe o que Pedro fez? Pedro pegou a sua espada e foi para cima de um dos homens dos soldados, né? E machucou o rapaz. Aqui, ó, ele cortou o rosto do rapaz, bateu com a espada no rapaz e machucou ele. Mas, crianças, na mesma hora, Jesus disse: Pedro, guarda essa espada. O que está acontecendo, o que eu vou fazer é a vontade do meu Pai, do Senhor Deus, né? Eu sei que agora eu vou ser preso. Jesus falou isso para Pedro, né? Ele disse isso para Pedro. Ele está falando aqui com Pedro. Ele sabia que tudo isso ia acontecer, né? Que ele ia morrer numa cruz,
que tudo aquilo era vontade de Deus, né? Então, crianças, sabe o que Jesus fez? Jesus pegou e colocou a mão, né, naquele lugar onde Pedro tinha machucado, ferido aquele rapaz, e ele curou aquele rapaz. E Jesus, olha só, crianças, mesmo assim, Jesus mostrou, né, o seu amor cuidando daquele homem, né, que aquele homem ia prender ele, era um dos soldados que foi ali para poder prender Jesus. E ele, né, curou aquele machucado que Pedro fez, onde Pedro bateu a espada no rosto dele, né? Então, crianças, Jesus, mesmo sendo preso por aqueles homens, aqueles soldados, ele curou aquele rapaz, né? Mostrando o grande amor dele, que ele tem para com cada um de nós, né? Ele cuidou daquele homem, mesmo que aquele homem ia prender ele, aqueles homens estavam ali atrás dele para poder prender ele, e ele ainda assim curou a ferida daquele rapaz, onde Pedro fez, né? Então, crianças, Pedro e os seus discípulos foram embora, né? Correram para não serem presos também, né? Porque eles pegaram Jesus e levaram Jesus para uma casa aonde morava um homem muito importante. E Pedro viu e ele foi seguindo Jesus. Eles viram para onde levaram, Pedro viu para onde levaram Jesus, né? Então, e aquela noite, crianças, era uma noite muito fria. E Pedro estava seguindo Jesus, ele viu para onde levaram Jesus. Então, como a noite era muito fria, Pedro pegou e sentou perto de uma fogueira, né, para esquentar um pouquinho. E então, um dos empregados da casa que estava ali, né, olhou para Pedro e disse assim: "Você estava com Jesus?" E sabe, crianças, o que Pedro disse? Pedro disse assim: "Eu não conheço Jesus, eu não conheço esse homem." Ah, crianças, mas Pedro estava mentindo, né? Pedro estava mentindo, ele disse que não conhecia Jesus, ele não conhecia aquele homem. Então, crianças, Pedro estava mentindo. E olha, crianças, Jesus disse que Pedro iria mentir, iria dizer que ele não conhecia o Senhor Jesus. E Jesus disse isso, vocês lembram na lição passada, que Jesus disse que um dos amigos dele iria dizer que não conhecia ele, né? Ia negar ele. E antes do galo cantar, vocês lembram da história da semana passada que a tia contou? Que Jesus disse que um dos amigos dele iria dizer que não conhecia ele, né? E Pedro disse isso, crianças, para aqueles homens, que ele não conhecia Jesus, ele não conhecia aquele homem. Então, criança, pela primeira vez, Pedro disse, né, que não conhecia Jesus. E aí, crianças, sabe o que aconteceu? Outra pessoa apareceu, viu Pedro e perguntou: "Você é um dos discípulos de Jesus?" Esse moço aqui perguntou para Pedro: "Você é um dos discípulos de Jesus?" Ah, crianças, mais uma vez Pedro mentiu, né? Ele negou de novo, ele disse: "Eu não conheço Jesus." Pela segunda vez fizeram essa pergunta para Pedro. Esse moço aqui perguntou se ele era um dos discípulos de Jesus. E Pedro respondeu: "Não, eu não conheço Jesus." Olha, crianças, mais uma vez Pedro mentiu.
E aí, crianças, daí a pouquinho apareceu mais uma pessoa e perguntou para Pedro, esse moço aqui, apareceu e perguntou para Pedro também, né? Perguntou: olha, você é do mesmo lugar onde Jesus mora? Você veio do mesmo lugar aonde Jesus mora? Você estava com Jesus? Esse moço aqui perguntou para Pedro: você estava com Jesus? Olha, crianças, e sabe o que aconteceu? Pedro ficou desesperado. Ele disse: pare com isso, eu não conheço Jesus. Olha, criança, pela terceira vez Pedro negou Jesus, né? Pedro mentiu mais uma vez. Olha, crianças, e sabe o que aconteceu naquele momento, naquela mesma hora que Pedro negou Jesus pela terceira vez? Olha só, crianças, o galo cantou. Isso mesmo, naquela hora o galo cantou. E então Pedro se lembrou, né, das palavras de Jesus, né, que Jesus havia falado com ele, que algum daqueles amigos dele ali iria negar ele por 3 vezes antes do cantar do galo, né? Então, crianças, Jesus disse, porque Pedro lembrou das palavras de Jesus, né? Jesus disse para Pedro, né? Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que você não me conhece. E Pedro, crianças, ficou arrependido e ele chorou muito, né? Porque ele lembrou das palavras de Jesus, né? E vocês sabem, criança, o que aconteceu depois? Eu só vou contar semana que vem. Vocês vão ter que assistir a história da semana que vem para saber o que aconteceu depois, né? Olha só, crianças, semana passada nós vimos na lição que Pedro disse a Jesus, vocês lembram? Que Pedro disse para Jesus que ele ficaria ao lado dele, né, do mestre, para sempre, e que nunca ele iria abandonar o Jesus. Mas não foi isso que nós vimos na lição de hoje, né? Pedro não pensou direito, né? Ele fez o que era errado, ele negou Jesus, ele mentiu, ele disse que não conhecia Jesus, mas ele conhecia Jesus, né? Aquelas pessoas que chegou perto dele ali e perguntou para ele se ele conhecia Jesus, se ele estava vindo de onde Jesus vinha, e ele disse que não conhecia Jesus, né? Ele mentiu, ele machucou uma pessoa, né? Ele machucou aquele rapaz, mentiu, né? E isso não ajuda em nada, né? Não ajudou em nada Pedro e nem ajuda a gente também, né? A gente falar mentira, né? Eu e você falar mentira, isso não ajuda em nada, né? Então, criança, e Deus quer que nós sejamos, né, pessoas boas, bons colegas, nada de brigar-se como Pedro fez, né? Que brigou, que machucou, feriu aquele rapaz, falou mentira, e isso não ajudou ele em nada, né? E sabe, crianças, e a gente também não deve falar mentira, não deve ficar brigando, xingando, né? Falando palavras feias, porque isso não agrada a Deus, né? E o nosso Deus é verdadeiro, né? Ele não gosta de mentira, não gosta de briga, isso deixa Deus triste, né? E quem ama Deus fala sempre a verdade, né? E é isso que Deus quer de nós. E na história de hoje, nós vimos também que Jesus foi preso, né? E mesmo Jesus tendo o poder de sair dali, de desaparecer, né? De fazer aqueles soldados sumirem, aquele soldado que foi lá buscar ele para ele ser preso, ele não fez isso. Ele se entregou
e morreu pelos nossos pecados, né? Jesus fez isso por amor a mim e a você. Ele se entregou por amor a cada um de nós, né? Para a nossa salvação. Ele morreu naquela cruz porque Ele nos ama, né? E os nossos pecados foram pagos pelo sangue de Jesus derramado na cruz, né? Então agora nós vamos fazer uma oração, crianças, agradecendo a Deus por esse amor que Ele tem por cada um de nós, né? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Vamos agradecer Ele por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Então vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor deu o seu único Filho, Jesus, para morrer numa cruz, para perdoar os nossos pecados. Muito obrigada, Senhor. Obrigado por esse grande amor que o Senhor tem com cada um de nós. Querido Deus, nós queremos agora também pedir ao Senhor que nos ajude a falar sempre a verdade, a não mentir, a não brigar, a ser pessoas boas, Senhor. E perdoa, Deus, os nossos pecados, porque nós não sabemos, Senhor, o que falamos, né? Perdoa aquilo que a gente fala, pensa, faz e não agrada a Ti, Senhor. Nós sabemos que não somos merecedores de nada, mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor nos ama tanto, tanto, que o Senhor deu o Seu Filho para morrer numa cruz para perdoar os nossos pecados. Muito obrigado por esse grande amor que o Senhor tem com cada um de nós. Querido Deus, quero agora também, neste momento, entregar a vida de cada criança, Deus, que está assistindo esta história, Deus. Que o Senhor continue abençoando cada uma, que elas cresçam, Senhor, na Tua presença cada dia mais. Que elas aprendam cada dia mais de Ti, ó Deus, e que elas possam, Senhor, falar do Teu amor para as pessoas, para os coleguinhas delas, aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, que elas possam falar desse grande amor que o Senhor tem por nós, ó Deus. Fica conosco neste dia, nos abençoando, nos livrando de todo perigo, ó Deus. Faça o Teu querer nas nossas vidas. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Crianças, agora a tia vai mostrar para vocês a atividade de vocês dessa semana, né? Aqui nessa atividade aqui tem 3 galos escondidos na cena e vocês vão procurar eles e vão pintar bem bonito. Vocês lembram? Essa cena aqui está mostrando, né, que quando Pedro seguiu Jesus, que ele queria ver para onde eles estavam levando Jesus, né? E eles levaram Jesus para a casa de um homem muito importante, né? E essas pessoas aqui fizeram perguntas para Pedro. Vocês lembram da história, né? Perguntou se Pedro conhecia Jesus e Pedro negou que não conhecia Jesus. E Pedro lembrou, né, daquelas palavras de Jesus, né? Que Jesus disse que ele iria negar ele 3 vezes antes do cantar do galo, né? Essa cena está mostrando isso. Então vocês vão pintar bem bonito, vão tirar uma foto e vão mandar para mim, tá? Ó, beijo, tchau, fiquem com Deus, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Até a próxima lição. Tchau! Que alegria ter Jesus Cristo, é uma alegria sem outra igual. Jesus me amou e me procurou, na cruz tirou meu pecado e o mal. E falo agora pra todo mundo que tenho fé, esperança e amor, que Jesus Cristo é minha alegria, Ele é meu Salvador e Senhor. E se você
procurou.